Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um destaque. O tema de hoje é segurança alimentar nas refeições fora de casa. Quando você come fora de casa, presta atenção nas condições de higiene do local? No Brasil, estima-se que em cada 5 refeições, pelo menos uma é feita fora de casa, em estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, food trucks, fast food, barraquinhas de comida, dentre outros. Embora prático, com o crescimento desse hábito, cada vez mais pessoas são atingidas com doenças transmitidas por alimentos, provenientes das falhas na segurança alimentar de um estabelecimento, o que aumenta o risco e a responsabilidade legal dos mesmos. Para tirar nossas dúvidas sobre a segurança alimentar nas refeições fora de casa, eu recebo hoje aqui no estúdio Nathaniel Macedo, que é nutricionista, educador físico e coordenador do curso de nutrição da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Bem-vindo ao Destaque, Nathaniel, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite. Nathaniel, começando pelo básico, eu gostaria que você nos explicasse sobre a segurança alimentar e segurança nutricional. São a mesma coisa? É uma pergunta bem relevante, vista que esse tema é um tema de grande destaque atualmente. Acaba que muitas das vezes temos alguns problemas, né? Muitas doenças transmissíveis por alimentos, isso devido à falta de informação da população ou até mesmo falta de informação dos estabelecimentos. A segurança alimentar nada é mais do que os parâmetros para a conservação desses alimentos. Hoje é de grande importância, visto que tem totalmente a ver com a questão da sustentabilidade, visto que quanto melhor o alimento é conservado, mais perecível ele é, menor problema de doenças transmissíveis por alimentação a população vai ter e melhor aproveitamento esse alimento também vai ter, né? Maior tempo de prateleira, que é o que todo mundo busca hoje. Segurança em termos de saúde e também a questão financeira que vai fazer com que ele reduza os custos. Nathaniel, e a que está ligado hoje essa qualidade e segurança do alimento, na sua opinião? Está ligado desde a questões sanitárias, né? Que aqui a gente tem a vigilância sanitária. Há também o estabelecimento. Existem alguns estabelecimentos que existem alguns critérios, né? Um grande exemplo de critérios de segurança são alguns grandes franquias, né? As grandes franquias, muitas delas devem ter sempre alguns parâmetros, algumas fiscalizações, fora mesmo a própria vigilância sanitária, que, como sabemos, muitas das vezes o efetivo não é suficiente e acaba que deve ter dos parâmetros de fiscalização até os proprietários do estabelecimento, seja eles supermercados, seja eles lanchonetes, restaurantes. Pronto. Nas últimas décadas, o que a gente pode observar é que houve uma intensificação nas pesquisas relacionadas aos alimentos, nutrição e saúde. Para você, quais foram os motivos dessa intensificação? Em termos de segurança alimentar, o primeiro motivo foi o aumento, né, das doenças transmissíveis por alimentos. E que descobriram que existem alguns alimentos que tem que ter uma conserva específica. Se nós formos ver no meio microbiológico, existem bactérias que sobrevivem com baixas temperaturas, bactérias que sobrevivem com média temperatura e bactérias que sobrevivem com altas temperaturas. Ou seja, a partir do momento que um alimento é colocado num preparo que ele começa a esfriar cerca de 2 horas, esse alimento já começa um processo de deteriorização. Isso faz com que ele tenha percas nutricionais, além de também aumentar o risco de contaminação. Falando nisso, até esses dias eu estava olhando, uma coisa bem simples que poderia ser feito logo para melhorar alguma dessas questões é o simples fato da utilização do forno micro-ondas. Se você está na sua casa, você deixou
alguma coisa fora. Só no fato de você aumentar a temperatura por via do micro-ondas, você reduz muito as questões de alguns Contaminação. contaminantes, né? Sim. E a questão das pesquisas na grande área da nutrição, hoje se dá principalmente aí pelo ban que está tendo aí dos exercícios físicos, né? Da preocupação com a estética, com a imagem corporal, E que até com a está própria saúde também, com a né? própria saúde, que Sim. faz com que cada vez mais as pessoas, as pessoas têm interesse, e com isso as universidades, assim como a indústria, favorece mais Invista mais um nessa investimento em área, né? pesquisas e só faz aumentar. Hoje, abaixo da farmacêutica, é uma do rumo de pesquisas que mais aumenta. Que mais? Na sua opinião, Nathaniel, você acha que o brasileiro se alimenta bem? Como que você vê essa questão, como nutricionista, essa questão as compras do brasileiro, o que ele leva para casa? Pergunta difícil. Em termos o que eu posso dizer, que até mesmo por meio científico, é que o praticante de exercício físico se alimenta melhor do que o não praticante. Do que a grande maioria dos Que é brasileiros, a grande né? maioria, né? No geral, a gente percebe que muitos deles não. Você vai no mercantil, e as pesquisas mostram isso. Todo mundo coloca muitos industrializados, né? Porque é a praticidade, É a praticidade, né? né? O recheado, é o É verdade. achocolatado, é os sorvetes. E esses alimentos são ricos em gordura trans, né? Muitos deles. E essa gordura trans é bem complicada, né? Pois ela pode aumentar o mau colesterol, né? O LDL, mau colesterol, Sim. e pode baixar o HDL, o bom colesterol, né? Então acaba que é uma via de mão dupla de prejuízo. Então é bem complexo. Por outro lado, se tratando de segurança alimentar, os industrializados muitas das vezes estão na frente, né? Sério? Sério? Porque eles não têm contaminação, muitos deles são embalados a vácuo. Quando se embala a vácuo, algumas bactérias chamadas bactérias aeróbias, que necessitam de oxigênio para sobreviver, elas morrem. Então acaba que muitas vezes os industrializados têm menores riscos de De contaminantes. contaminação, certo. Então, já que você tocou nesse assunto, que eu, pelo menos, pensava que os industrializados, eles Uhum. tinham um risco maior de contaminação, né? Você falou que não. Então, como fazer as compras dos alimentos de maneira correta? O que levar para casa? Porque a gente também não pode sair pegando só os industrializados e levando, porque tem em relação a valor nutricional, também não é tão bacana, não é isso? Perfeito, Samir. Se a gente for pensar no meio nutricional, sem dúvida nenhuma, que é o que a gente deve pensar mais importante, né? Que você Sim. deve fazer uma boa higienização em casa, é realmente abandonar os industrializados, né? Realmente é bem mais interessante você se alimentar de comida de verdade. Desde um exemplo de comida de verdade, um pão, uma macaxeira, uma batata doce, em vez de um pão. Isso são boas, embora a gente, o pão conhecido pão, né? Isso é uma boa troca, uma boa referência em sempre reduzir os números de industrializados, né? Eu tinha um professor meu que sempre falava assim, olha, se tem na Amazônia, se você, é bom. Se está fora de lá, não é bom. E se a gente for pensar bem profundamente, a maioria das coisas funciona assim, né? Não estou dizendo que os industrializados Sim. não são bons, mas primeiro os alimentos, né? Embora a gente tenha que saber que sempre é bom, né? No domingo, assistindo aquele filme. Ter o sorvetinho ali do lado, né? Mas me deixa te perguntar, como que a gente leva isso no sentido das refeições fora de casa? Porque nem nessa correria do dia a dia, nem todo mundo tem tempo, né, de preparar o seu alimento, ou então de ir para casa para comer ali a sua comidinha fresquinha, né, aquela coisa que você sabe a procedência. Como levar isso nas refeições fora de casa? Ter o cuidado com essa segurança. O que a pessoa pode averiguar
antes de se alimentar, né, de fazer sua refeição num certo estabelecimento? Quando tu faz essa pergunta, eu lembro de quando eu era pequeno. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, a minha mãe me mandava o lanche para a escola, eu tinha vergonha de levar. Hoje, cada vez mais, você chega nas faculdades, nos trabalhos, e tem adultos com a lancheira, né? Que é a famosa lancheira térmica. Sim. E essas lancheiras térmicas, muitas vezes, vêm com recipientes delas mesmas. Então, uma boa opção hoje, que a gente pode evitar alguns alimentos se estragar, é você fazer na sua casa e colocar nessas lancheiras térmicas, que algumas delas conseguem uma boa conservação. O importante é que ela tenha uma boa qualidade. Infelizmente, no mercado, muitas delas são de baixas qualidades, né? Então, na minha opinião, hoje, tanto no parâmetro de saúde total, a melhor forma, sem dúvida, é você comprar uma boa lancheira térmica e você fazer Voltar para a era da lancheirinha. voltar Né? para a era mesmo da lancheirinha de 10 anos de idade que você tinha vergonha. Que vergonha Ainda mesmo. é o mais seguro, né? Vergonha mesmo, teoricamente, seria a gente se alimentar só de salgados e de refrigerantes. Mas a gente, vamos supor que não, que a pessoa esqueça a lancheirinha, comprou, fez tudo bonitinho, mas esqueceu a lancheirinha em casa, precisou ir num estabelecimento para, enfim, almoçar ou jantar, porque não tem tempo de ir em casa. Em que ela deve ficar atenta em relação a esse estabelecimento, na questão de segurança alimentar? Em relação aos funcionários, por exemplo, em que ela deve prestar atenção? Pronto. A primeira coisa que sempre tem próximo ao caixa é o alvará, né? E a segunda coisa que sempre tem é algumas empresas de nutrição, elas prestam consultorias. O que consiste essa consultoria? Ela consiste em parâmetros, em controles microbiológicos, em controles de temperatura, e essa empresa faz uma espécie de auditoria. E então, se o estabelecimento tem essa certificação, significa que existe uma equipe que periodicamente vai lá e faz análise e que teoricamente está apto a ter refeições, né? Outras empresas não têm essa certificação, mas elas têm um nutricionista que faz todo o controle desses alimentos. E outras empresas aí que é o que mais acontece, não tem certificações e nem tem um profissional nisso, né? Então, resumindo, o mais importante realmente seria observar se existe esse acompanhamento, se realmente é periódico dessas fiscalizações. Isso é uma coisa que tem que estar assim exposto para todo mundo, né? Que Perfeito. Chega no estabelecimento. E tem que estar exposto e realmente significa segurança, né? Porque se a gente for pensar em self-service, por exemplo, nós sabemos que aquelas cubas, aquelas mesas, sim, elas têm que estar com a temperatura adequada e deve ser sempre vista essa temperatura para que a alimentação não seja... Não tenha contaminação. Não tenha contaminação. Né? Deve ter uma mesa quente e uma mesa fria. Não sei se você já chegou a ver. Sim. Alguns cantos tem o quente e depois já tem outra parte com frutas, com alguns legumes, já nessa mesa fria. Tem que estar fria. Separadinhos, né? É o ideal. Ok. Tanto para a gente evitar algumas contaminações, quanto para evitar também estragar. Visto se eu colocar alface, alguma coisa numa temperatura de maior temperatura, pode ser mais perecível mais rápido. Nathaniel, em relação à segurança alimentar das pessoas de baixa renda, né? Você sabe que essas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas geralmente compram a alimentação, não compram tudo fresquinho, geralmente aproveita ali aquela promoção do supermercado, de repente, né? Vai e armazena tudo em casa
para consumir depois, geralmente, enfim, às vezes período de 15 dias, 20 dias, não sei como que é. Em que ela deve ficar atenta? Como que deve ser feito assim, um armazenamento, um cuidado maior com esses alimentos para evitar essa contaminação? Samia, primeiramente eu vou começar com uma resposta um pouco mais social. Tá. Nós temos a errada impressão que comer bem sai caro. Mas é É uma errado? impressão. Assim, pelo menos é o que a maioria das pessoas pensam, né? É, porque vamos dizer que você vai num food truck e pega um kit de hambúrguer com Batata refrigerante e batata frita. frita. Eu, graças a Deus, eu estou um pouco liberto disso. Mas eu acho que você não pega por menos de 15 reais. 15, 20 reais. Se nós pegarmos 1 quilo de frango, de filé de frango, por 10 reais, e eu tiver 10 vasilhas, e dividir em pacote de 100 gramas, e comprar 1 quilo de macaxeira, e dividir em vasilhas. Macaxeira, por exemplo, uma boa opção é temperar com cúrcuma, temperar com erva doce. Fica bem interessante. E o legal da macaxeira é que ela é de fácil conservação no congelador. Você congela ela de noite, aí você vai utilizar amanhã. Então, quando é amanhã, você coloca. Quando é à noite, desculpa, você coloca ela abaixo, que é o ideal do congelamento. Reduz a temperatura já, né? Tem que ser sempre abaixo, né? Certo. Não pode tirar diretamente do Que a gente congelador faz em casa às vezes, né? Isso, estou Coloca um perguntando. frango no congelador, Já tira já direto. tira e muitas vezes coloca na água. É verdade. O ideal seria tirar do congelador e botar embaixo para de manhã Já ter utilizar. descongelado. É a melhor forma. Sim. Então, se você colocar uma caixeira dessa, sei lá, 5 reais, com 10 reais de frango, 15 reais, eu consigo preparar aí mais ou menos aí umas 7 refeições. 15 reais. Sai o quê? 2,50. Enquanto o teu hambúrguer com batata frita foi 15, 20 15, reais, 20 reais, né? Então acaba que a gente tem essa impressão. E eu realmente sou fã da alimentação mesmo da terra. Embora nós já falamos que, no caso, um recheado não teria problema em questão de segurança alimentar, porque ele foi bem embalado, foi feito por máquinas e foi colocado conservantes e colocado algumas substâncias que nem bactéria quer. Eu vou te dar um exemplo para tu fazer na tua casa. Tá. Pega uma margarina, né? Deixa aberta durante uma semana. Pega uma manteiga e deixa aberta durante uma semana. Deixa a distância de 2 metros uma da outra. A manteiga vai ficar estragada, podre. A margarina vai ficar perfeita. Tem substâncias nela semelhante ao plástico, que é Na margarina. tão ruim, que nem bactéria quer. Nossa Senhora. Bom, em relação aos celíacos, como anda os desafios no campo da segurança alimentar e nutricional no Brasil para as pessoas com essas necessidades alimentares, né? Vou falar um pouquinho sobre os dados, né, epidemiológicos. Cerca de 1% da população é celíaca, cerca de 6% tem sensibilidade. Embora o que tudo leva a crer que por moda é bem maior do que isso. Mas isso não é verdade. Isso é apenas as pessoas que acham, não fizeram exames. A gente tem a impressão de que é um índice bem maior, realmente. Bem maior, mas basicamente é moda, né? Eu posso dizer que eu mesmo sou sensível a glúten. E isso cada vez mais está mais fácil, porque por meio das redes sociais, as receitas estão melhorando, já existe pão para celíaco, né? Um exemplo bem claro é o pão de batata doce, Sim. Que, por exemplo, é muito bom, eu realmente gostei muito. Existe algumas receitas aí, um exemplo que há uns 5 anos começou muito forte, a crepioca, que cada vez mais a gente encontra facilmente nos estabelecimentos e também se faz bem fácil em casa. Então acaba que o celíaco
tem sido facilitada a sua vida em todo o campo nutricional atualmente. Tem sido mais bem assistido, Não né? só o celíaco, mas como os alérgicos a leites ou os intolerantes à lactose, né? Acaba que atualmente, e eu acredito que a tendência é facilitar. Já existe até lojas, lanchonetes em shoppings especializadas nesse público. Embora o valor ainda está um pouquinho salgado. Nathaniel, a segurança alimentar, ela se coloca como uma questão de saúde pública? Como é que você vê isso? Perfeito. Realmente é uma parte da saúde pública de grande importância. Para você ter noção, muitas vezes pacientes transplantados não têm alta mais brevemente para ir para casa, porque deve fazer as refeições no ambiente hospitalar, cujos alimentos têm higienizações melhores, muitas vezes, né? Porque um transplantado tem uma baixa de sistema imunológico e qualquer coisa, qualquer contaminante pode prejudicar diretamente a ele. E se tratando em pessoas normais, né, ditas normais, pessoas sadias, muitas vezes é uma alimentação de forma de conservação inadequada pode gerar problemas como diarreia, disenterias, né? E se tratando falando agora em atletas, esse principalmente, né? Se ele comer alguma coisa errada e for praticar alguma competição, ele pode acabar um planejamento que ele teve durante um ano porque comeu um alimento contaminado, que foi feito uma conservação inadequada, né? Você pode deixar de ir para o seu trabalho, pode perder aquela última prova que você estava aguardando, que você estudou o semestre todinho por causa de uma DTA, né? DTA são as doenças transmissíveis por alimentos, né? Então acaba que pode ser bem prejudicial, tanto prejudicial de forma aguda, como uma simples diarreia, até uma diarreia crônica, né? Uma doença mesmo crônica, sério, né? gerado pela alimentação contaminada. Nathaniel, a gente está terminando o destaque. Quero agradecer a sua participação aqui no programa com a gente e queria saber se você quer deixar mais alguma ressalva, quer acrescentar alguma coisa. Eu agradeço o convite. A ressalva é basicamente aquilo que eu falei. Eu falei para vocês que o alimento industrializado ele tem uma segurança microbiológica geralmente melhor, mas a questão nutricional, lembre sempre de quanto mais da terra, melhor esse alimento. Obrigada, Nathaniel. Aqui termina mais um Destaque, um programa produzido pela FGF TV e exibido pelo canal universitário, o canal 14 da Multiplay. Até o próximo programa.